A Caminho de Perfectum é uma parábola que reúne personagens incomuns: um homem sem pernas, outro sem braços e o último sem a visão e a audição, envolvidos em situações radicais, configurando uma experiência dramatúrgica atraente e particular. A caminhada do homem em busca da utopia, ou dos imperfeitos em busca de perfectum, o lugar ideal. Um tema recorrente na literatura, mas que aqui, apesar de apresentar-se de forma explícita, ou por causa disso mesmo, constitui-se em um texto teatral original. Eu converso hoje com o Nathan Simval de Mello, o autor de A Caminho de Perfectum. Ele que é nascido em 1995, é um jovem, nascido em Congoinhas, no interior do Paraná, mas que residiu por 6 anos em Londrina, onde em 2015 iniciou a sua trajetória artística. É graduado em Filosofia pela Universidade Estadual de Londrina, em Pedagogia pelo Centro Universitário Cidade Verde e é ator, formado pela Escola Municipal de Teatro, a FUNCARTE, além de possuir especializações em Educação e Gestão. Nathan, que lugar é Perfectum? Ela pode ser qualquer coisa, dependendo de quem quer chegar lá. Porque é essa busca por um lugar ideal. Então todo mundo tem a sua visão do que é o lugar ideal. E lá em Perfect, eles buscam sentindo que lá eles vão encontrar essa completude. Então ela realmente pode ser tudo. Com essa narrativa, você traz uma leitura muito leve, muito interessante, né, para trazer essas ideias que você acabou de introduzir aqui para gente, com personagens bastante interessantes que parecem, de uma certa forma, incompletos, né? De onde surgiram esses personagens? Por que eles são dessa forma? E o que eles estão buscando? É engraçado que o que, que acontece? Quando eu fiz o curso de teatro, na formatura a gente sempre faz uma montagem. E aí no ano que eu fui fazer, a peça que a gente fez foi A Cantora Careca, do Ionesco, que é do Teatro do Absurdo. E a hora que eu peguei o texto, tanto nas apresentações, eu achei o máximo o que o Teatro do Absurdo propõe. E aí, no A Caminho de Perfecto, eu acho que eu bebi muito nessa fonte do absurdo. Por isso que eu tentei também ter esses traços absurdos no personagem, levar ao extremo, que através de coisas absurdas tem uma ironia e dentro dessa ironia uma crítica que faz a gente pensar coisas da nossa vida que às vezes a gente não vê como aquilo é absurdo. Então, não simplesmente falta algo no personagem, uma carência. Não, vai faltar algo físico. Então tem um que falta braço, tem um que falta perna. Todos os personagens que estão no livro ali, eles têm uma espécie de falta que o ator ali, quando for encenar, ele vai ter que representar essa estranheza, essa falta, para que no olhar do público ele sinta também. Nossa, isso é muito interessante, fica bem claro. E com relação também ao gênero, você considera um conto, um ensaio filosófico? Acho que cabem todas essas definições, né, com relação ao gênero literário que você escolheu. Tem muita coisa de filosofia, mas sem aprofundar naquilo. Para quem é da área da filosofia, às vezes ler pode achar até um pouco raso, mas tem sim um pouco de filosofia aí que acaba sendo uma parábola mesmo, uma parábola para o teatro. Não é só ficção. Você consegue compreender um pouco que a gente está também nessa caminhada, se vê em algumas falas dos personagens, e aí você pega aquela coisa da parábola ter uma lição no final, um caráter pedagógico. E estes nomes destes personagens, de onde vieram? Então, isso é engraçado. Eu mostrei para um amigo meu e aí a gente estava conversando especificamente sobre isso. Na minha cabeça, quando eu escrevi o texto, não era para eles terem nomes, porque a sensação que eu queria é que se fosse assistir uma encenação, a pessoa ia sentar, ia ver os personagens, mas não ia saber quem era quem. Então ia ser uma peça com vários personagens sem nome. Tanto que na primeira versão que eu escrevi, um personagem não falava o nome do outro. E aí depois, para eu, na hora que tá escrevendo, localizar quem era quem, eu usei essas siglas. Então, por exemplo, o CAD,
Eu pus esse nome porque para eu ter noção que CAD é o cadeirante, mal é o que não tem mão, FON é o que não fala. Então são nomes mais para eu me localizar na escrita e aí depois eu acabei gostando do nome dos três personagens ali, né? CAD, mal e FON. Que ficou aquela coisa, né? Três letras. Eu falei, quer saber? Bem interessante, hein? Você acabou revelando algo que na minha primeira leitura não havia me atentado. Você começou a estudar teatro na Funcart em 2015, né? Foi o seu início dessa busca pelo fazer artístico, né, aqui em Londrina. E em 2019, então, nasce essa narrativa. Que momento que você estava passando da sua vida nesse momento em que estava, né, recebendo, então, esse texto, enfim, o que estava acontecendo na sua vida e o quanto desse Natan daquele momento está presente no texto? Igual eu nasci em Congonhas, né? Vivi lá, saí da cidade ali com 18 anos e vim para Londrina porque eu passei no vestibular para fazer filosofia. E cidade pequena, 9.000 habitantes, não tinha muito acesso à arte, mas sempre quando tinha na escola eu já era meio envolvido. E quando eu vim para Londrina, eu logo comecei a caçar esses lugares. Aí eu descobri na Funcart que tinha curso de teatro. Eu falei, meu, vou fazer. E comecei a fazer. Então, através da Funcart, eu fui é, realmente estudar o que significa teatro, tudo. Mas o meu desejo, assim, aquele sonho que a gente tem na adolescência, né? Todo adolescente, quando se vê no futuro e pensa o que quer ser, eu tirava muito a pira de querer ser um escritor. Por isso que eu caí para filosofia também, que de certa forma eu buscava entender as coisas, uma densidade, e depois que eu entendesse algo, fazer com aquele algo alguma outra coisa, mais artisticamente. O público geral, assim, ele entende muito mais aquilo, né? Você consegue verbalizar muito mais o ensinamento do que acabar aprendendo uma coisa acadêmica, profundidade, que daí as pessoas às vezes nem conseguem compreender o que está escrito por conta da linguagem que tá. Comecei a fazer teatro, no fundo queria ser escritor, e aí eu fui gostando de estar em cena, de ser ator, e fui tendo muitas possibilidades que como era o que eu gostava, eu me dedicava muito. Então, quando eu me formei na Funcart, logo o Silvio, que é o diretor da escola de teatro, me convidou para um outro projeto dele, que era uma série teatral, que era o República. Então a gente estreava um espetáculo novo por mês, assim, era uma loucura aquilo. E era muito gostoso. Então a gente ensaiava basicamente 4 dias na semana, e final de semana tinha apresentação. E isso só foi crescendo a vontade de continuar fazendo. E aí eu fui deixando de lado essa coisa de escrever, porque eu tava lá, tinha que fazer as coisas da faculdade, tinha que decorar texto, ir para os ensaios, mas fui me aprofundando ali no estudo como ator. Muitas coisas foram acontecendo na vida, me formei na faculdade, continuei em Londrina, fazendo freelance em bares, para continuar fazendo teatro, não parar. E aí em 2019, eu fiquei sabendo de uma oficina que ia ter em Curitiba com o Aderbal Freire, filho. E aí, o Aderbal é um cara que ele é fundamental, sem ele saber, para minha construção artística. Que quando eu tava lá com 18 anos em Congonhas assistindo TV, eu ia mudando de canal e um belo dia caiu na TV Brasil, assim, e tava passando um programa dele, A Arte do Artista. Eu comecei a assistir aquilo, meu, enlouqueceu, assim, minha cabeça explodiu. É aquele tipo de coisa que vira uma chave mesmo. Você fala, caramba, olha o que esse cara tá falando, que legal. E aí eu comecei a acompanhar ele e a carreira dele, assim, tanto pelo YouTube, como sempre buscava assistir o programa, que era algo que eu sentia que acrescentava muito. E aí quando eu vi que ele ia ter essa oficina, e ia ser uma oficina sobre dramaturgia, falei, meu, eu preciso participar. Eu me inscrevi, escrevi uma carta de intenção, porque eram para poucas pessoas, eram acho que 20, 25 pessoas. Eram 2 dias, 4 horas por dia, né, no período da noite. Só que era uma coisa muito jogada. Ele chegava, sentava e realmente conversava sobre dramaturgia. Foi realmente um diálogo ali com um cara que eu era muito fã e que entende muito disso. No meio dessa oficina, ele começou a propor para que a gente está lá para falar de dramaturgia. Por que não fazer dramaturgia?
Então, no último dia de oficina, ele chegou com os jornais e falou: Ó, gente, cada um pega uma folha de jornal, vocês vão pegar uma matéria e vocês vão escrever uma cena que tem a ver com essa matéria. Uma cena aí de uns 10 minutinhos. Pra gente realmente testar. E depois vocês vão ler aqui na frente pra todo mundo. E aí eu falei, nossa, já tinha um certo receio de escrever, né? Ainda mais diante de um público que é uma galera que foi lá pra falar de dramaturgia, então já fica com aquele receio. E ainda mais diante de um cara que eu admirava, medo de passar vergonha, né? As inseguranças que a gente tem. Mas fui, escrevi a cena, aí o pessoal foi indo, foi apresentando. Eu lembro que eu peguei uma cena sobre cuidador de idoso. E escrevi uma ceninha que o cara chegava e ia falar com esse cuidador de idoso, eles tinham o mesmo nome, aí já virava uma confusão. O Aderbal, ele tinha falado que ele nunca tinha conhecido uma outra pessoa que tinha o nome dele. E aí eu fui brincando com isso, então a cena era mais sobre essa brincadeira dos nomes do que relacionar, e tinha a questão do cuidar do idoso, mas ficou nessa brincadeira. Eu lembro que eu apresentei assim, sem muita acreditar, você chega meio triste no palco. E comecei a ler lá, e aí eu vi que a galera começou a dar umas risadinhas. Aí eu já falei, caramba, que legal. A hora que acabou, ele super interessado, dando dica, assim, falando, isso que você escreve parece com outra pessoa, tenta ler ele, eu acho que vocês escrevem meio parecido, eu acho que vai reforçar. E, meu, passou muita referência pra eu ir buscar realmente conhecimento, me aprofundar. Pegou pela mão mesmo. E aí, quando tava pra acabar a oficina, ele falou: Ó, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos praticar mais dramaturgia. Escrevam um texto aí, daqui uns 15 dias, vocês enviam pro e-mail da produtora, ela vai me passar, eu vou dar um retorno pra vocês. Eu voltei pra Londrina, falei: Meu, não posso deixar essa chance escapar. É a hora. Em 7 dias, assim, à noite, eu chegava em casa, ligava o computador e comecei a escrever. Assim nasceu A Caminho de Perfecto. Logo que ficou pronto, eu mostrei para um amigo, ele curtiu muito. Depois veio um retorno do Aderbal, também foi um retorno positivo. Só que eu deixei o texto lá e fui vivendo minha vida. E esse amigo meu sempre me cobrava, o Eduardo. Falava, ó, falei com tal pessoa do seu texto. O cara gostou, o cara queria saber onde que encontrava. Eu falei, ah, meu, você tá me zoando, para. Ele falou, não, meu, publica. Tipo, posta num blog, faz alguma coisa com esse texto, você vai deixar ele no seu computador? E ele sempre falando e eu sempre deixando para depois. Aí veio a pandemia, né? Acabou parando os projetos artísticos, o teatro, acabei voltando para minha cidade. Chega uma hora que começa a apertar quando você acostuma a estar sempre nesse processo de produção artística. E o que me sobrou foi os textos que eu tinha no computador. Comecei a revisitar eles e falei, acho que eu vou buscar publicar. Pesquisei como fazer um e-book, vi que era possível, não ia ter muito gasto. Beleza, só que eu falei, ah, vou fazer só o e-book. Vou ver como é que funciona para publicar ele físico. Aí eu fui pesquisando o que eu tinha que fazer e foi assim que nasceu. Sim, o livro A Caminho de Perfectum é também uma experiência bem interessante de autoprodução. E, inclusive, você traz esse nome dessa editora fictícia, tudo isso por quê? Que também tem um fundo assim bastante filosófico. O que te levou a escolher esse nome? Tudo isso por quê? Cara, é engraçado quando você pensa editora, né? Eu fui registrar o livro na Câmara Brasileira do Livro para fazer ficha catalográfica, essas coisas. E lá eles pedem a editora. Aí eu achei até cômico, né? Porque nome da editora. Aí eu, tudo isso para quê? Serve já até como uma crítica. Mas o tudo isso para quê? Nos tempos que eu estava aí ativo no teatro, eu participei de um projeto de leitura dramática. Nesse projeto, uma vez a gente leu um texto do Lagarce, que se chamava É Apenas o Fim do Mundo. E é cheio de monólogos. De todos os personagens vai ter um momento que vão ter um monólogo. E no monólogo do personagem principal, eu lembro que essa frase ela era muito recorrente. Que ele se questionava: ah, eu tô fazendo isso, eu fiz aquilo, e no fundo tudo isso pra quê? E toda vez que tinha essa frase, eu falei, nossa, é muito poética, é muito profunda. Vou roubar essa frase dele aí e colocar em outras coisas.
Então eu acredito que tudo que eu for fazendo meio por conta, assim, na hora de ter que dar, qual editora, qual companhia de teatro, é tudo isso pra quê? Genial, não poderia ter um nome melhor. E é um objetivo também, você espera, por exemplo, encenar esse texto? Se alguém quiser fazer a montagem, eu acho super legal, mas eu não sei se eu tenho o gás para fazer essa montagem hoje. Talvez futuramente juntar uns amigos, atores e falar, galera, vamos montar? Vamos. Mas no momento eu não sei assim se eu consigo tirar ela do livro tão fácil. Porque envolve muita gente, e aí por ter esses personagens absurdos, tem soluções de cena que eu sei que é possível fazer, mas no momento eu ainda não sei como fazer e deixar interessante. É isso que eu ia comentar, que por mais abstrato e filosófico que sejam os diálogos, ainda existem muitas cenas sendo propostas, que aí talvez seja o grande X da questão, né, a grande virada de chave, colocar em cena realmente, né? Sim, porque é aí que vem a dificuldade, né? Que, por exemplo, os três personagens principais, eles até passam na minha cabeça a imagem deles em cena no palco, mas na hora de realizar, tem soluções que eu ainda não consigo pensar. Essas soluções práticas da cena, só na hora de realmente montar o espetáculo que elas vão começar a vir na cabeça. Mas eu tenho vontade de um dia sentar e assistir, mas que outra pessoa faça para eu me colocar naquele papel de ver como que eles vão interpretar isso. Então, eu gosto muito de ouvir o retorno das pessoas do livro, assim. Falar, o que que você achou? O que que você mudaria, sabe? Essas coisas. Isso enriquece. O meu ponto é, não é uma coisa específica, virão mais. Com esse eu espero aprender para melhorar nos próximos. E a gente vai aprendendo, ouvindo o retorno das outras pessoas. E às vezes eu queria passar algo, só que se muita gente não entendeu aquilo que eu queria passar, então talvez o erro está na forma que eu estou comunicando. Não dá para se colocar naquele lugar de, pessoa que não entendeu. Não, talvez eu que me expressei errado ali. Acho que não tem tanto essa de não entender, é uma interpretação muito pessoal e, Uhum. enfim, vendo você falar agora, né, o texto é de 2019, a gente teve toda a pandemia 2020, 2021, e você falando sobre esses desafios para colocar A Caminho de Perfectum em cena, já te passou pela cabeça alguma alguma forma, utilizando essas narrativas digitais de hoje em dia, alguma questão assim nesse sentido ou não? Realmente seria o teatro mais tradicional possível? Não, então, relendo, o que eu acho que seria muito interessante, que é uma linguagem que dá possibilidades também de você explorar mais essa linguagem absurda, é a questão de animação. Animação, exatamente. Tem desenhos que eu vejo, umas cenas, eu falo, gente, isso é muito legal. E a possibilidade que chega. Eu pensaria, às vezes, até desenvolver essa história com esses personagens, sei lá, uma série de desenho animado desse caminho, prolongar a história. É uma coisa que eu penso. São mecanismos, né, que você tem que ter acesso, chegar a pessoas que também comprem a ideia e vão estar afim de produzir isso. A matéria-prima você já tem, é o mais importante. Então, sim. Para a gente ficando por aqui, essa conversa sobre A Caminho de Perfectum, qual é o seu próximo passo, então, com relação a essa obra? Ou, enfim, um outro texto que já esteja aí no rascunho? Até meio feio falar isso, mas sabe, o se livrar depois que você pariu aquilo, você fala, agora vai. Respire por você, tenha a sua vida. Então, tô me movimentando para dar uma divulgada no meu meio, mas para ela aí eu consegui fazer outras coisas. No meu computador eu tenho mais 3 livros que estão começados, pretendo finalizar um até final do ano também para ver, para publicar, mas não parar de fazer. Muito sucesso e muito obrigado por conversar então comigo a respeito de A Caminho de Perfectum, enfim, sobre teatro, filosofia. Muito sucesso para ti. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço e pelo apoio à minha arte. A casa tá aqui, tá sempre de portas abertas. Obrigado.